Essa aula é para falar um pouco sobre algumas questões relacionadas ao planejamento da capacidade que a gente não viu nas aulas anteriores. Um dos aspectos que a gente não viu é o gargalo do processo. Como é que ele acontece? Onde é que existe gargalo no sistema de produção? Para aprender sobre o gargalo no sistema produtivo, vamos usar um exemplo prático. Então, a gente tem aqui que uma padaria deseja avaliar sua capacidade em termos de quantos pães podem ser produzidos em uma hora. Uma versão simplificada do processo pode ser visualizada a seguir. Então, a gente tem aqui estágio de mistura, descanso, assado e pacote. Aqui descreve esse estágio. No estágio de mistura, todos os ingredientes são combinados para formar a massa. A massa deve então crescer em um ambiente controlado, denominado caixa de descanso ou forno de descanso, o qual monitora a temperatura e umidade. A seguir, o pão é formado e depois assado. No estágio final, o pão é empacotado antes de ser distribuído para os revendedores. E essa padaria possui os seguintes equipamentos: número de máquinas 3, com capacidade de 60 kg por hora máquina para mistura. 6 máquinas, com capacidade de 25 kg por hora máquina no descanso. 4 máquinas com capacidade de 40 kg por hora máquina no assado e 3 máquinas com capacidade de 75 kg hora máquina no pacote. Então, eu tenho cada estágio, a capacidade de cada máquina e o número de máquinas. O que a gente vai responder nessa questão? Qual é a capacidade de produção da padaria em quilo por hora, certo? Na letra B, onde está o gargalo no processo? E na letra C, se uma máquina adicional for adquirida para aumentar a capacidade do gargalo, qual será a nova capacidade de produção da padaria? A primeira pergunta que a gente vai responder é qual é a atual capacidade de produção da padaria em quilos por hora. A gente vai fazer primeiro a capacidade de produção em cada estágio. Então, a gente tem aqui, ó, capacidade de 60 kg por hora, 3 máquinas, capacidade de produção 180 kg por hora. No descanso, 25 quilos, 6 máquinas, 150 quilos por hora. No assado, 40 quilos, 4 máquinas, 160 quilos por hora. No pacote, 75 quilos, 3 máquinas, 225 quilos por hora. Observe que aqui a gente tem a capacidade de produção por estágio. E como é que a gente determina qual é a capacidade do sistema? A gente vai observar onde tem a menor capacidade de produção, que é o estágio do descanso. Por que a gente olha para aquele estágio de produção onde tem a menor capacidade? Veja só a lógica. Se aqui você consegue processar 180, certo? Você não vai conseguir passar da mistura para o descanso processando 180. Independente de quanto você faça aqui, você só vai conseguir processar no máximo 150. Os próximos passos, assado e pacote, só vai poder processar 150, que é o limite desse descanso, desse estágio de descanso. Então, para a gente determinar a capacidade de produção de um sistema, a gente deve olhar os seus estágios, as suas etapas de produção e determinar onde está a menor capacidade de produção. É lá que está a capacidade de produção do sistema. Agora a pergunta é: onde está o gargalo no processo? Observe mais uma vez os resultados de cada estágio. Onde é que vocês acham que está o gargalo? O gargalo vai ser aquele que vai, vamos dizer assim, produzir a menor quantidade. Se os outros estágios têm capacidade de produzir mais e um estágio produz menos, atrapalhando, vamos dizer assim, a produção de mais itens, esse é o estágio onde está o gargalo. Então, além de determinar a capacidade do sistema, nesse caso específico, aqui também está o gargalo do sistema de produção dessa padaria. Então, a gente pode dizer que o gargalo do sistema de produção da padaria é o estágio de descanso com capacidade de produção de 150 kg por hora. Aqui nesse caso, a gente vai identificar. Se uma máquina adicional for adquirida
para aumentar a capacidade do gargalo, qual será a nova capacidade de produção da padaria? O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar, no caso aqui do descanso, que tem 6 máquinas, a gente vai colocar uma máquina a mais. Então, a gente vai fazer descanso igual 25 vezes 7. Então, a capacidade de produção no gargalo com a adição de uma máquina vai ser de 175 quilos por hora, certo? Quando eu faço isso, 175 quilos por hora, o descanso deixa de ser o gargalo, mas a organização, o sistema de produção ainda não deixa de ter um gargalo, porque o gargalo agora vai ser o assado, que vai ter capacidade de 160 kg por hora. O que a gente conclui que todo o sistema de produção vai ter um gargalo. E quando você resolve o problema daquele gargalo, ele passa para outro estágio da produção. Então, lembre-se, todo sistema de produção tem um gargalo, e mesmo que você resolva o problema daquele gargalo, vai ser feito outro no sistema de produção em outro estágio. No problema que vamos estudar a seguir, vamos tratar de 3 conceitos: produtividade, que vocês já sabem, eficiência e velocidade de produção. Para fixar esses conteúdos, a gente vai utilizar o seguinte exemplo. A empresa Ecopapel industrializa e vende blocos de papel reciclado. No mercado, existem vários modelos comercializados por uma série de empresas concorrentes da Ecopapel, que a cada dia importam e revendem a preços mais baixos. Os principais clientes reclamam do preço e estão migrando para outros fornecedores. Precisando otimizar seu processo de fabricação, essa empresa contrata consultores para fazer uma análise do seu processo. E aí foi observado esse fluxo aqui. Eu tenho o início, ele é composto por operação 1 e 2, uma operação para aguardar, depois a operação 3, aguardar 2 e operação 4. Então, são 4 operações de transformação do produto e 2 para aguardar. Um descanso que é dado para aquele produto que está sendo produzido. A matéria-prima empregada no processo é a celulose, que foi extraída de papel usado. No início da semana, o estoque era 3.200 kg de celulose, terminando ao final da mesma com 280 kg. Então, início da semana, estoque 3.200 kg, final da semana, estoque 280 kg. A capacidade do processo produtivo é de 3.000 kg por semana, ou seja, o sistema ele só consegue processar 3.000 kg, mais do que isso ele não vai suportar. Após a análise do sistema, os consultores perceberam uma quantidade relativamente alta de blocos perdidos por problemas de aderência de cola. Só na última semana, 330 quilos foram perdidos, ou seja, foram aproveitados e vendidos apenas 2.590 quilos. Desprezando a massa de cola e outros insumos utilizados na fabricação, qual é a produtividade da Ecopapel na última semana? Então, a gente vai analisar saídas por entradas, identificar qual é a produtividade do sistema. Com capacidade produtiva, com base na capacidade produtiva, os consultores definiram a eficiência do processo. Analisando a Ecopapel, podemos afirmar que na última semana a eficiência foi de... Então, como é que a gente faz o cálculo da eficiência desse sistema? Que relação a gente vai fazer? Outro indicador importante é a velocidade do processo, também conhecido como velocidade de fabricação. Como é que se calcula a velocidade de fabricação? É a razão entre o tempo real necessário para a conclusão do produto e ou serviço e o tempo de valor onde realmente foi adicionado. Tendo como base o indicador acima, podemos afirmar que a velocidade de fabricação foi ou é. Qual é a velocidade de fabricação na Ecopapel? A teoria das restrições reconhece que o desempenho de qualquer organização está limitado por suas restrições. Em termos operacionais, todo sistema tem pelo menos uma restrição, que limita sua produção. Isso é o gargalo. Na Ecopapel, a restrição ou gargalo está em qual operação? Então, a gente tem 4 questões para responder. Vamos responder cada uma delas, utilizando o conceito de produtividade, de eficiência, de velocidade do processo e de gargalo. Os consultores precisam saber qual é a produtividade do sistema, certo?
aqui a gente tem os dados. Primeiro, a gente tem o estoque inicial, que foi de 3.200 quilos, e o estoque final de 280. O que que a gente faz? Para a gente saber quanto de matéria-prima entrou no sistema, a gente tem que fazer estoque inicial menos o estoque final. E assim eu sei que entraram no sistema 2.920 quilos. Então, aqui no início do sistema, entrou 2.920 quilos de celulose. Quando saiu do sistema, houve uma perda de 330 quilos. E só foram aproveitadas para as saídas, ou seja, saiu de produto final para ser entregue ao cliente, foi 2.590 quilos. Então, entrou 2.920 quilos e saiu 2.590 quilos prontos para ser entregue ao cliente, certo? Então, como é que a gente calcula a produtividade? Vocês sabem que a produtividade é igual às saídas pelas entradas. Aqui tá facinho. Então, as saídas, 2.590 e a entrada foi de 2.920. Logo, a minha produtividade vai ser igual a 88,7%. Para a gente calcular a eficiência desse sistema, a gente vai utilizar dois dados. Primeiro é quanto foi que entrou no sistema. E o segundo é a capacidade do sistema, capacidade máxima. Então, o cálculo da eficiência vai ser 2.920, que foi quanto foi inserido de matéria-prima no sistema, pela sua capacidade máxima. Ou seja, eu utilizei a capacidade máxima do sistema ou não? Quanto da capacidade máxima do sistema eu utilizei? A partir daí, a gente determina a eficiência. Então, a eficiência desse sistema é de 97,3%. Para que seja possível determinar a velocidade de fabricação, a gente precisa de dois conceitos, entender dois conceitos: o tempo de fabricação total e o tempo de valor adicionado. Para a gente calcular o tempo de fabricação total, a gente vai somar todas as operações que são necessárias para a produção do produto. Então, o tempo total de fabricação dessa operação vai ser 15 mais 10, mais 10, mais 15, mais 10, mais 20, que vai dar um total de 80 minutos. Então, para fabricar para o produto iniciar a operação até o final, é necessário 80 minutos. No caso do tempo de valor adicionado, a gente vai olhar só para onde? A gente vai olhar aonde o produto ele sofre transformação. Por exemplo, na operação 1 e na operação 2, o produto está sofrendo transformação. Quando ele vai para a aguardar 1, o produto ele não sofre nenhuma alteração no seu processo, nenhuma transformação física, química, ele fica apenas esperando. Então, se ele espera, a organização não está adicionando nenhum valor a ele, nenhum valor ao produto. Então, esse tempo aqui de aguardar 1 e aguardar 2, a gente não conta para a contagem do tempo de valor adicionado. Então, a gente tem aqui 15, que é da operação 1, 10, que é da operação 2, 15, que é da operação 3,
e 20, que é da operação 4. Isso aqui vai dar um total de 60 minutos. Então, a gente diz que dos 80 minutos que o produto leva para ficar pronto, 60 minutos ele está em processo de transformação e 20 minutos ele passa em espera, aguardando no sistema, certo? Então, para determinar a velocidade de fabricação, a gente vai pegar esses 80 minutos totais e dividir por 60 minutos, o que vai dar uma velocidade de fabricação de 1,33 minutos. Agora a gente vai olhar para o sistema e vai determinar o gargalo. Então a gente tem aqui operação 1, operação 2, aguardar 1, operação 3, aguardar 2 e operação 4. O gargalo é onde o produto ele vai demorar mais. Logo, nesse caso, o gargalo desse sistema é a operação 4, que demora 20 minutos para finalizar. Com isso, a gente fecha o nosso assunto de planejamento da capacidade. Até a próxima aula.